Paz e graça, irmãos. Meu nome é Heber, eu sou um pecador. Estou aqui para aprender a ser um adorador. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 25. O texto que tem sido usado desde o início desse mês, o aniversário da nossa igreja, como fonte do nosso novo mote. Salmo de número 25. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti será humilhado. Mas humilhados serão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, o meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e dos atos do teu amor leal, que existem desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e das transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor, por isso instrui os pecadores no caminho. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor leal e fidelidade para com os que cumprem os testemunhos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande. Quem são esses que temem ao Senhor? Ele os instruirá no caminho que devem seguir. Viverão em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração aumentaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e para o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeiam. Guarda a minha vida e livra-me. Não me deixes ser humilhado, pois eu me refugio em ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Ó Deus, redime Israel de todas as suas aflições. Pai Celeste, nós acabamos de ler a tua palavra e queremos que ela faça sentido em nossa vida e nos oriente, nos ensine e nos modifique com o poder do teu Espírito, para que possamos ser como tu desejas. Tua palavra diz que ela não volta vazia, e nós cremos nisso. E cremos que ela vai mudar a nossa conduta, o nosso entendimento, a nossa maneira de enxergar as coisas nesta manhã, porque cremos naquilo que tu prometes e porque pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos começando uma nova etapa na vida da nossa igreja e também na nossa vida pessoal. Esse moto que nós escolhemos, ele tem
algumas características, né? E eu gostaria de falar um pouquinho delas nessa manhã, nesse culto. O Salmo todo é uma oração em que Davi fala muito dos seus pecados e clama pela misericórdia de Deus, para que Deus esqueça os pecados. Davi fala também dos seus inimigos, e quando a gente pensa em inimigo, muitas vezes nós imaginamos pessoas que se opõem a nós, de alguma maneira, mas do ponto de vista de Deus, inimigos são todos aqueles que se levantam contra nós. Não necessariamente seres humanos, mas podem ser demônios também. O mundo espiritual, ele é real e ele nos ataca. O apóstolo Pedro diz que o diabo nos cerca como leão ou está nos assediando como leão, buscando a quem tragar. Quando você assiste o Discovery Channel, né, ou o Animal Channel lá, você vê que o leão ele não fica exposto, ele está sempre escondido, ele quer surpreender. E assim o diabo age diante de nós. Ele quer sempre nos pegar no momento de fraqueza. Por isso, Davi pede que Deus esteja o protegendo e atento aos inimigos que se levantam contra ele. Davi fala também sobre as suas angústias, sobre suas tristezas, sobre suas aflições, tudo nessa oração, né? E no meio dessa oração, Davi menciona várias vezes a palavra teus caminhos. Caminhos. E o Espírito Santo nos tem levado a pensar no nosso caminho, na maneira como estamos trilhando a nossa vida, como estamos andando, como estamos progredindo, que tipo de jornada estamos fazendo e para onde essa jornada nos conduz e nos leva. É disso que o nosso motto fala, né? Fala de aprender os caminhos de Deus. Mas eu quero ir um pouquinho adiante. Eu quero falar sobre dois verbos. Aprender, que é o que está no texto, e um outro verbo muito parecido na língua portuguesa, que tem, do meu ponto de vista, um alcance maior. Apreender. Aprender é uma coisa, aprender é outra. Você vai dizer, mas uma letra faz tanta diferença? Olha, eu não sei. Do ponto de vista da palavra de Deus, faz. Lembra de Abrão? Deus mudou o nome dele para Abraão. Mudou uma letra só. Sarai, a sua esposa, torna-se Sara. E quem acompanha o grupo da nossa igreja recebe os vídeos que o irmão Guerrato muitas vezes posta lá sobre os segredos do hebraico, e há uma lição preciosíssima na mudança do nome de Sarai para Sara. Né? Uma letra fez toda a diferença. Para pegar um exemplo do Novo Testamento, você tem Saulo, que depois se torna Paulo. Veja, uma letra faz diferença, porque nas mãos de Deus tudo faz diferença, mesmo as mínimas coisas. Uma das questões que mais me impressiona na obra de Deus é que Deus é extremamente meticuloso, caprichoso e misterioso. Eu descobri pela ciência que os flocos de neve, que a gente nem tem aqui no Brasil, nenhum floco de neve é igual a outro. Mas os flocos de neve não são visíveis a olho nu. Você só percebe a diferença deles olhando no microscópio. E para que Deus tem que fazer um floco de neve diferente de outro se a gente só enxerga no microscópio? Porque para ele, as mínimas coisas fazem diferença. Então, se você, porventura, se sentiu mínimo em algum momento da sua vida, saiba que você faz diferença para Deus também. Aprender e apreender.
O texto fala sobre conhecer os caminhos de Deus, aprender a maneira como Ele espera que a gente viva, mas eu creio que nós precisamos não apenas conhecer, mas tomar posse disso. E é por isso que eu uso o verbo apreender. Afinal de contas, aprender é tomar conhecimento. Apreender é tomar posse, entre outras coisas. Mas do que o texto fala? Vamos repetir o nosso moto todos juntos, versos 4 e 5 do Salmo 25, por favor. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, o meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Note a ênfase que Davi dá a ensina-me, ensina-me, mostra-me, ensina-me, guia-me. A ideia é, eu preciso aprender e apreender o jeito que o Senhor quer que eu viva. O texto fala também de esperar no Senhor. Aliás, é assim que termina o nosso moto, né? Na versão de Almeida, o versículo 5 diz: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. O texto fala de esperar, e esperar no Senhor. Aliás, esse é um dos jargões, né, dos crentes. Esperar no Senhor, esperar o tempo de Deus. Esse é o tipo de jargão que mais me irrita. Né? Sempre me irritou porque eu nunca soube esperar. Aliás, esperar sempre é difícil e ninguém nasce sabendo esperar. Você já viu algum bebê esperando? Eu vou aguardar quando a minha mãe puder me dar atenção, me dar o peito, trocar minha fralda. Aguardarei com paciência, esperarei com paciência no Senhor. Alguém já viu algum bebê fazer isso? Se algum bebê fizer isso, olha, repreende, porque humano não é. Né? Nós não nascemos sabendo esperar. Esperar é uma das lições mais difíceis que a gente tem para aprender na vida. Eu, pelo menos, até hoje não aprendi. Nós vivemos um tempo em que tudo é urgente. Tudo é urgente. Um dos cursos que eu e a minha esposa fizemos foi esse mês, né? Lá em Sorocaba, falava sobre como administrar o tempo, então dividia as coisas em 4 grupos. Um dos grupos era aquilo que era urgente e importante. Nós temos a tendência de confundir urgente com importante. Se é urgente é porque é importante, né? E não necessariamente é assim. Muitas coisas são urgentes porque não podem esperar, mas não são importantes. Né? E tem coisas que são importantes e não são necessariamente urgentes. Mas nós vivemos num tempo em que tudo tem que ser rápido. Talvez você já tenha visto no seu ambiente de trabalho ou de escola, né, queixa de alguém sobre esse meu computador está muito lento. Né? O meu celular é muito lento. Computador lento? Como assim? Né? Eu tinha um patrão, um chefe, aliás, foi ele que me treinou na minha profissão, e ele falava assim, esse meu computador nem memória tem mais, é só uma vaga lembrança. Né? Só porque ele era muito, muito devagar. Um computador devagar, né? É que ele é de outra geração, não igual a mim, que trabalhei em máquina de escrever não elétrica e que trabalhei com calculadora de manivela. Né? Aliás, eu gostava muito da Facit. E tinha aquela de girar, assim. Enfim, rapidez. Todo computador é rápido perto do que tinha antes, mas nós queremos algo extremamente instantâneo. Já notou como são os vídeos da nova geração, do TikTok e do Instagram? Eles não têm pausa. É tudo, tudo rápido, muito rápido, muito...
Porque nós vivemos o tempo da agitação, ninguém pode esperar coisa nenhuma. Aí a gente vem para a Bíblia e Deus fala assim, espera. O texto diz que nós devemos esperar no Senhor, porque dele é que vem o socorro, a direção, o sustento, o sentido da vida. É Deus que vai nos dar todas essas coisas, mas ele não vai nos fazer isso no nosso tempo, na nossa aflição, na nossa pressa, na nossa urgência. Ele quer nos ensinar a confiar nele. Agora, se Deus responde como um estalar de dedo, com um gesto de mágica, instantaneamente, por que você vai confiar? Você não precisa de confiar. Não precisa esperar. Você pede, recebe. Tipo TikTok. Deus nos faz esperar para nos ensinar a confiar nele e no seu caráter. É isso que é fé. Fé é confiar no caráter de Deus. Nós temos a tendência de confundir a palavra fé com crença. Né? E crença no quê? Em doutrina. Doutrina é importante, crer na doutrina é fundamental. Agora, crer em Deus vai muito além do que crer, do que acreditar naquilo que Ele é e naquilo que Ele faz. Crer em Deus significa confiar no seu caráter, naquilo que Ele tem na sua essência. Agora, se nós não formos esperar em Deus, nós vamos esperar de quem? Esse é o grande dilema do ser humano que rejeita colocar Deus no centro da sua vida. Na aula de hoje da Escola Dominical, aliás, extremamente boa e instigante, nós aprendemos que o nosso coração está sempre ocupado com algum ídolo. Se não for Deus, será um ídolo. Ainda que sejamos crentes, ainda que sejamos adoradores de Deus, se não vigiarmos, o nosso coração terá uma ocupação de algo indevido. Naquilo que confiamos, naquilo que desejamos, aquilo que nos faz felizes. Se não for Deus, é um ídolo. E se é um ídolo, estamos contra a vontade de Deus. Daí a necessidade de aprender a esperar de Deus e apreender os caminhos de Deus, da maneira como Ele espera que nós vivamos. Se a gente for esperar do homem, a própria Bíblia diz, e quem já tem mais de 30 anos sabe disso da pior forma possível. Vão é o socorro do homem. Vão é o socorro do homem. A Bíblia ainda tem um versículo muito pior, né? Maldito aquele que confia no homem. Maldito. Verdade. Quem é que nos causa as maiores decepções, aflições, angústias, senão os nossos semelhantes, quando não nós mesmos diante do espelho? Vão é o socorro do homem, por isso é preciso aprender a esperar em Deus. Nós estamos vivendo num mundo mau, e desde a queda de Adão, o mundo tem se tornado cada vez pior, não melhor. Vivemos um tempo de grande incoerência. Eu me lembro de algum tempo atrás, lá no Vejam Só, ainda na época dos debates, tivemos um debate com duas mulheres cristãs, uma feminista e a outra não feminista. E elas quase se pegaram, literalmente falando. Quem assistiu Briga de Mulher, olha, a coisa é feia. Ainda bem que eu estava no meio, né? A coisa foi tão feia que no dia seguinte a feminista ligou para mim, pelo amor de Deus, pastor, não põe o programa no ar. Falei, isso não depende de mim. Me arrependo de tudo que eu fiz lá, tudo que eu falei, vão me massacrar. O que eu posso fazer? E o programa foi ao ar. Eram duas cristãs, e uma feminista e outra não. E uma das questões mais delicadas foi a de que inclusive a moça que combatia o feminismo, acusou, falou, vocês feministas são profundamente incoerentes.
ficam o tempo todo militando para que a mulher seja valorizada, para que a mulher seja respeitada, para que a mulher isso, a mulher aquilo, e nunca, nenhuma vez, nenhuma de vocês levantou a voz para denunciar os funks em português, que deturpam, que jogam a imagem da mulher no lixo. Sabe o que foi que a feminista respondeu, crente? Mas é só diversão. Veja a incoerência do mundo em que nós vivemos, né? A gente só faz o que o mundo propõe, um tipo de atitude que lhe seja conveniente. Aquilo que for inconveniente, apesar da minha fé, apesar da minha crença ou da minha ideologia, eu ignoro. O movimento Me Too, né, eu também, tem muito a ver com isso. Né? Quando um ministro do governo de esquerda foi acusado de abusar e de assediar as mulheres, nenhuma líder ou protagonista do movimento Me Too se levantou para falar. Todas se calaram, porque a esquerda pode, a direita é que não pode. Esse tipo de atitude é absurdamente incoerente e não pode ser aceito por nós. Mas é assim que a sociedade funciona. Veja, se nós esperarmos dos homens, ou da filosofia, ou da ciência, nós estamos perdidos, porque o mundo jaz no maligno. E é aí que nós temos que aprender e apreender como esperar em Deus. Isso não é tão fácil. Mas os que esperam no Senhor não são envergonhados e nem derrotados. Na minha versão, o versículo número 2, versículo número 3 diz: Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado. Nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Eu falei que fé é confiar no caráter de Deus. Deus não mente. Eu ouvi uma mensagem do pastor Jaime muito recentemente, o pastor Jaime de Amorim, lá da sede onde eu trabalho, em que ele falava assim: a Bíblia fala para nos refugiarmos nas fortalezas. E sabe quais são as fortalezas de Deus? São as suas promessas. Gostei muito disso. Quando você se sentir ameaçado, refugie-se nas fortalezas de Deus, que são as promessas que Ele faz. E Deus tem compromisso com a sua palavra, ela não falha. Jesus disse: passará o céu e a terra, o universo vai se desfazer, mas as minhas palavras não passarão. Elas são a nossa fortaleza, a nossa segurança. E aqui o Salmo está dizendo que aquele que confia em Deus não vai ser envergonhado. Envergonhados serão os seus inimigos. Aqui está dizendo que aqueles que esperam em Deus não serão envergonhados. Pode parecer que sejam humilhados diante dos outros homens. E Jesus disse: mas aquele que se humilhar será exaltado. E aquele que se exalta será humilhado. Eu me lembro da experiência dos amigos de Daniel diante do dono do mundo, Nabucodonosor, o comandante do planeta. E ele deu uma ordem absurda: todo mundo vai se ajoelhar diante da estátua que eu fiz. E 4 rapazes não fizeram isso. E ele deu mais uma chance, porque ele gostava do trabalho daqueles 4 judeus. E eles disseram: não vamos nos dobrar. E se Deus quiser que a gente pereça, a gente vai perecer, mas não nos dobraremos. E ele então manda que a fornalha seja aumentada em 7 vezes o seu calor, e aqueles homens sejam lançados lá. E a fornalha estava tão quente que os soldados que jogaram Sadraque, Mesaque e Abdinego, os 3, eu falei 4, né? Na fornalha, morreram. Mas aí Nabucodonosor disse: espera aí, jogamos 3, tem 4 lá passeando, inspecionando as instalações da fornalha, como se estivessem no ar-condicionado.
Quem foi humilhado? Quem foi exaltado? Promessas são as nossas fortalezas. Isaías, no capítulo 40, o capítulo mais bonito do Antigo Testamento, na minha opinião, ele termina: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, andam e não se cansam, caminham e não se fatigam. O versículo anterior diz: os jovens de exaustos caem. Aqueles que esperam no Senhor são diferentes, têm a força renovada, e é isso que nós temos que aprender e aprender a fazer com o exercício do nosso moto, aprender a esperar no Senhor. O texto também fala de caminhos, fala de veredas, o Salmo inteiro fala sobre isso, né? O versículo 4, faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Isso faz a gente lembrar do Salmo 23, né? Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ninguém usa mais a palavra vereda, né? Mas é um termo antigo para caminho, é um sinônimo, né? De rota, de caminho. E se a Bíblia fala de veredas da justiça, é porque com certeza existem as da injustiça, que são aquelas que a maioria das pessoas trilham. Jesus fala do caminho largo e do caminho estreito, lembra? Então, o caminho estreito é aquele que conduz à salvação, mas ele é difícil. Ele não é fácil. E poucos são os que atinam com ele, disse Jesus. O caminho largo, ele conduz à perdição. Os crentes bem antigos, se você quiser conhecer um crente velho, vou te dar uma dica. Vá à casa dele, e se tiver aquele quadro, Os Dois Caminhos, pode crer, ele é velho. É um crente bem antigo. Minha tia, irmã do meu pai, irmã mais velha do meu pai, tinha esse quadro. Eu gostava de ir à casa dela e ficar olhando o quadro, porque tinha as figuras, né? E um monte de versículos, os dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. E a pergunta que o Espírito Santo nos faz para que cada um de nós responda diante de Deus é: qual o caminho que eu estou seguindo? Estou no caminho estreito mesmo? E se eu tiver, não é difícil de perceber, por causa das suas dificuldades, das suas vicissitudes, dos seus problemas, dos seus desafios. Mas se eu estiver no caminho largo, eu não vou ter quase problema, conflito, dificuldade. Caminho largo é o caminho fácil, né? Eu penso muito no caminho largo quando tenho que ir trabalhar em São Paulo e estou na Fernão Dias. Lá é estreito. Estreito. Estreito e cheio de caminhão, né? Os irmãos estão entendendo a piada, né? A Bíblia diz que Jesus é o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é exclusivista. O caminho, não um. A verdade e não uma. A vida. Não existe outro tipo de vida ou de caminho, não é? Ou de verdade, a não ser Jesus. Ele é o caminho autêntico e único. Ninguém vem ao Pai, diz ele, a não ser por mim. Ninguém chega a Deus se não for por intermédio do Senhor Jesus. E isso se choca de maneira muito forte com a intolerância do nosso mundo em relação aos não pluralistas. Isso nos torna exclusivistas. E o mundo é pluralista. Agora, como eu mostrei numa das mensagens, se não me engano foi do domingo passado, Deus é pluralista. Ele gosta de coisas plurais e diversificadas. Há diversidade, sim, em Deus. Há pluralismo, sim, em Deus. Mas na relação com Ele, há exclusividade. Porque é uma relação de amor. E toda relação de amor tem que ter exclusividade. Senão, não é uma relação de amor autêntico. Pelo menos para as duas partes. O mundo se diz pluralista. Mas eu estava vendo um dia desses o programa Roda Viva, lá da TV Cultura, e estava sendo entrevistada a dona Zica,
da Escola de Samba da Mangueira. E lá pelas tantas, a dona Zica da Mangueira falou exatamente o seguinte, ela fez uma denúncia. Os Bíblia estão tirando as moças do desfile. Né? Bíblia é um jeito que os antigos, bem antigos, chamavam os crentes, né? Porque naquela época, né, o crente ia para a igreja com a Bíblia debaixo do braço. Tanto é que todo mundo chamava a Bíblia de desodorante. Né? Então, os Bíblia são os que são os crentes. E os crentes estão tirando as moças do desfile. Ué, peraí, nós não temos que ser pluralistas? Nós não temos que ter... Não há espaço nem direito para os Bíblia agirem como acham que devem agir? O pluralismo é só quando é a favor do mundo. Quando é contra o mundo, não tem pluralismo. Essa é a incoerência do mundo que a gente vive. Por isso, precisamos conhecer. E Davi pede isso o tempo todo no Salmo 25. Não apenas no nosso motto, mas no Salmo todo. Eu quero trilhar o teu caminho. Eu quero andar a tua vereda. Me ensina. Né? Mostra-me. Instrui-me. Eu quero andar no teu caminho. Mas o Salmo também fala de aprender. E aqui eu volto a dizer, precisamos aprender, conhecer e aprender. Né? Davi pede para ser ensinado. Ensina-me, instrui-me, faze-me conhecer. Né? São orações de Davi no mesmo Salmo pedindo para ser ensinado. Agora, ensinar é transmitir informação, é transmitir conteúdo, é transmitir técnica. Ontem, na reunião do presbitério, lá em Jacutinga, né, teve um senhor lá que fez o sermão de prova. Né? O irmão William e o irmão Fabiano estavam lá representando a nossa igreja. Né? E eles assistiram o pregador e tal. E para você ser pastor, tem um monte de provas. Uma delas é essa, você tem que pregar diante do presbitério e depois ouvir a crítica, né, de pastores e presbíteros. E aí, estou lá, eu era o relator da comissão de exame de candidatos. Então, eu tinha obrigação de fazer a melhor análise possível do trabalho do irmão. Né? E eu dei a palavra para todos os colegas da comissão e depois eu fechei. Né? E aí eu cheguei para o presidente, em particular, do presbitério, e falei, irmão, eu preciso de uma orientação. O pregador usou o ChatGPT para produzir o sermão de prova dele. Galdino arregalou 2 olhos. Como é que você sabe disso? Eu tenho assessoria de adolescentes. Ninguém no plenário percebeu. E quando eu, na sessão privativa, disse isso, mas como que você sabe disso? Todo mundo se espantou. Eu falei, eu tenho uma adolescente. Quando nós voltamos para Ouro Fino, eu fui levar o Galdino para casa, a gente desceu, a menina dele estava fazendo chá de cozinha, ela vai casar, né? E tinha lá algumas adolescentes. Quando nós chegamos lá para transmitir a notícia para a esposa do Galdino, a Claudinha, né, que está super antenada, tinha uma outra adolescente perto, filha de um dos presbíteros. A Rafaela falou assim, ele usou o chat. A adolescente na hora entendeu. Todos os outros adultos, como assim? Percebe? Nós não sabemos fazer isso, mas eles vivem a inteligência artificial 24 horas por dia, a coisa mais natural do mundo para eles. Aí eu falei para o Galdino, a gente precisa contratar adolescente como assessor do nosso presbitério, senão a gente vai ser tapeado o tempo todo. Né? Precisamos aprender esse tipo de coisa, mas isso é uma técnica. Agora, será que nós estamos de fato aprendendo o que Deus está nos ensinando? Será que nós estamos obtendo conhecimento daquilo que Deus está nos transmitindo?
Aprender a ter conhecimento. Por exemplo, nós precisamos aprender inglês, ou um idioma. É conhecimento. Também precisamos adquirir uma habilidade. Aprender a dirigir, por exemplo, né? Significa ter uma habilidade que antes eu não tinha. Agora, aprender é muito mais do que aprender. É capturar, assimilar, tomar posse, possuir, interiorizar. E é isso que o Espírito Santo espera que a gente faça. Naquilo que vem de Deus, nas suas instruções e no jeito que Deus espera que a gente administre a vida, nós precisamos aprender o que necessitamos para poder agradar a Ele. O que Davi queria? Davi queria só um conhecimento técnico? Como ser um bom crente? Né? Não. Davi queria algo muito mais precioso, muito mais interiorizado do que simplesmente saber o que Deus espera dele. Né? Eu acho que no moto nós vamos desenvolver o desejo de conhecer os caminhos de Deus. Parece óbvio para nós os caminhos de Deus. A mensagem, por exemplo, do sermão de prova ontem, falava sobre ser luz do mundo. Precisamos ser luz. Não podemos aceitar que as trevas invadam a igreja. E eu questionei o irmão. Falei, ser luz. Mas o que significa isso na prática? No que eu tenho que mudar a minha vida hoje, ao ouvir essa mensagem, para ser luz onde eu não estou sendo? Nós temos uma noção, né? Ser luz significa condenar o pecado. Isso é muito genérico, muito amplo. Deus é um Deus de minúcias, Deus é um Deus de detalhes. Ele espera que eu modifique a minha vida, não apenas nos grandes pecados morais, mas nas pequeninas coisas também. Ser luz significa espantar as trevas onde eu estou presente, ou seja, espantar a ignorância e não apenas reprimir os pecados mais grosseiros. Ser luz significa trazer conhecimento onde há desinformação. Ser luz significa andar no caminho de Deus, que nem sempre é tão visível ou compreensível. Eu tenho dito aqui aos irmãos várias vezes que, na medida em que nós nos aprofundamos na nossa relação de adoradores com Deus, nós nos surpreendemos com o aspecto insondável do Senhor. Deus não é apenas um paizão. Deus não é apenas o Criador de todas as coisas. Deus não é apenas, se é que cabe o advérbio, o nosso Salvador na pessoa de Cristo. Deus é insondável, inescrutável, como a gente já viu aqui, usando o texto de Romanos, capítulo número 11. Os caminhos de Deus, muitas vezes, são misteriosos, são incompreensíveis à nossa razão. Você já parou para pensar que poderia ser um dos judeus que viveu no Egito durante o período do cativeiro, 400 anos? Imagine você lá, dia após dia, tomando chicotada nas costas para produzir barro e fazer tijolo para Faraó, e lembrando das promessas de Deus. 400 anos não foram 400 dias. E ainda que fossem 400 dias, era muito mais do que o esperado para alguém que é povo escolhido de Deus, o herdeiro das promessas, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Né? Mas Deus deixou o povo lá 400 anos. Depois de 400 anos, ele aparece para Moisés na sarça ardente e diz: ouvi o clamor do meu povo.
Eu, se fosse Moisés, diria assim, oxe, demorou, hein, Senhor? Misericórdia! Pois é. Mas Deus fez isso. Deu alguma explicação para os 400 anos? Não, nunca. Pensa em José na prisão, já que estamos falando do Egito. Né? José, homem de Deus, homem a quem Deus se revelava em sonhos. Ele vai, é vendido como escravo, ele não reclama, ele vai para a casa de Potifar, faz o melhor trabalho possível. Potifar fica encantado com José e a mulher dele também. Lembra? A esposa de Potifar vai e dá em cima de José, né? E insiste com ele, e ele foge e vai para onde? Na cadeia, por anos. Anos, ele não fica lá dias nem semanas, ele fica vários anos na cadeia. Que caminho é esse de Deus? Misericórdia! Eu fico pensando se eu fosse o pastor José. E José chegasse, ô Weber, me explica o que é que Deus está fazendo. Por que eu estou aqui apodrecendo na cadeia se eu fiz tudo direitinho? O que eu ia responder para ele? Graças a Deus eu não sou o pastor de José. Mas, veja, os caminhos de Deus são insondáveis. São, muitas vezes, incompreensíveis. Por isso, demanda confiança no caráter de Deus. Explicação racional você não tem. A única explicação é, eu não sei. Mas Deus sabe, e Ele sabe o que está fazendo, e eu confio no caráter dEle, e por isso, foi o que José fez. Foi o que José fez. Pior de tudo, Jó. Um homem, a Bíblia diz que Jó era um homem reto, temente a Deus, justo e que se desviava do mal. E essas expressões estão na boca direta de Deus, o Todo-Poderoso. Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor, diz isso de Jó. Lembra? Homem temente a Deus, reto, justo, e ele se desvia do mal. E Deus faz o que com Jó? Entrega ele nas mãos do diabo. E não dá uma palavra de explicação para Jó. Ele não podia nem assim, Jó, fica em paz, Jó. É um negócio meu com Satanás, mas nada, nenhuma explicação, nenhum alívio, nada. Como que você vai explicar? Eu, se fosse pastor de Jó, me matava. Você devia ouvir a tua mulher mesmo. Não tem racionalidade. Mas os caminhos de Deus não são racionais. Por isso Davi pede, ensina-me os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Né? Eu preciso saber o que o Senhor espera de mim. Jó sabia o que Deus esperava dele. Que ele confiasse. Quando os amigos de Jó o apertam, porque ele não aceitava nenhuma das explicações daqueles homens, e eu, seria um deles. A explicação que eles deram são as explicações racionais e humanas diante do que estava acontecendo com Jó. Jó, você tem algum pecado secreto. Deus não faria isso com um homem justo. Deus não faria isso com um homem reto. E Jó fala, mas qual é o pecado que eu tenho que vocês também não têm? Então por que só eu estou aqui e vocês estão aí? Então tá bom, Jó. Então você explica. E Jó responde. O versículo mais importante do capítulo, depois do eu te ouvi, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos se veem. O segundo versículo mais importante de Jó é o seguinte, eu não sei, mas uma coisa eu sei, o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Isso é fé. Isso é confiança no caráter de Deus. Eu não sei por que está acontecendo isso comigo, não estou gostando, reclamo o tempo todo, mas Deus sabe e Ele vai se levantar. Isso é fé. Isso é conhecer o caminho de Deus. Oséias, como eu mencionei na semana passada, ele exorta, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É isso que nós vamos fazer. Com o moto que nós escolhemos, nós vamos passar esse ano buscando aprender e apreender tudo que o Senhor nos revelou. Não estou falando só de doutrina, muito menos de sistemas ou regras de conduta
e comportamento. Nós buscamos conhecer os caminhos de Deus, conhecer suas veredas, o seu modus operandi, o seu jeitão de agir, a maneira como Deus se comporta. Assim nós vamos conhecê-lo e fazer crescer a nossa fé, amadurecer a nossa mente e fortificar a nossa confiança, até que essa confiança seja sólida como a rocha onde a nossa fé precisa estar depositada. Que assim Deus nos abençoe.